Bom, vamos então para a nossa questão 4, que diz: as televisões antigas, conhecidas popularmente como de tubo, funcionavam através da emissão de raios catódicos, elétrons, em alta velocidade contra uma tela fluorescente, na qual ocorria a ativação de um pequeno pixel e a consequente formação de imagem. Considere que um desses elétrons, viajando com velocidade constante de 4 vezes 10 elevado a 6 metros por segundo, percorra 40 centímetros do tubo. A ação da gravidade sobre o seu movimento causará uma deflexão vertical de aproximadamente de dado, considere gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Bom, então vamos por partes nessa questão. Ele fala que elétrons vão ser ejetados naquelas televisões de tubo, né, antigas, e que há até uma tela, ok? Onde aqui, a partir daqui vai ser gerada imagem, né? Vai ativar um pequeno pixel e, consequentemente, formação de imagem. Tá, só que quando ele está aqui reto, né? Se ele é jogado exatamente aqui nessa linha, ele não vai parar aqui, ok? Ele vai sofrer um desvio e vai acabar parando, vamos supor, aqui. David, por que esse desvio? Por conta da gravidade. Então a trajetória não vai ser reta, ele vai sofrer uma trajetória curvilínea, ok? Até atingir esse tópico aqui da tela. Bom, então vamos para os dados da questão. Ele fala que a velocidade do elétron é de 4 vezes 10 a sexta metros por segundo. Importante isso aqui, não está em quilômetros por hora, metros por segundo. E que ele vai percorrer aqui, no tubo, uma distância de 40 centímetros. Só que 40 centímetros é a mesma coisa que 0,4 metros. É como se eu dividisse 40 por 100. Ok? Então os dados da questão é que a velocidade é isso aqui. O alcance dele, né, a distância aqui percorrida no tubo, eu vou chamar aqui de um ΔS, vai ser igual a 0,4 metros. Ele também fala que a gravidade, né, que é o que vai ocasionar a deflexão dele, vai ser de 10 metros por segundo ao quadrado. E eu quero saber essa distância aqui, ó, essa deflexão aqui na tela, ok? Bom, se há a aceleração aqui da gravidade, significa que o movimento ele é uniformemente variado. Porém, perceba que ele tem dois movimentos, um na horizontal e o outro na vertical. A aceleração da gravidade é ela que vai causar esse movimento aqui de curva dele, né? Enquanto na posição aqui Vx, na componente Vx aqui da velocidade, onde está, né, aqui na horizontal, não vai ter a aceleração da gravidade atuando para a direita, só vai ter na vertical, na componente Vy da velocidade. Ok? Então, com isso, em Vx, o movimento no eixo x, ele é uniformemente, é um movimento retilíneo uniforme. E a gente viu que a gente pode usar a seguinte fórmula: velocidade igual a distância sobre o tempo. Beleza? Se o movimento horizontal é uniforme, a gente pode usar a seguinte fórmula: velocidade é igual a distância dividido pelo tempo. Aqui a gente tem a velocidade e temos a distância. Então vamos descobrir o tempo de percurso que o elétron sai daqui até chegar aqui do outro lado. Com isso, né, a gente tem que velocidade é igual a distância sobre o tempo. Isolando o tempo, a gente vai ter que, multiplicando em cruz, o tempo é igual a distância sobre a velocidade. Ok? A distância é 0,4, então vou colocar aqui embaixo. 0,4 metros dividido pela velocidade, que a gente viu que é 4 vezes 10 a sexta. Esse tempo aqui, o tempo do percurso, vai ser igual a 1 vezes 10 elevado a menos 7 segundos. Isso aqui é como se fosse 0,0007 vezes 1. É um tempo muito pequeno, ok?
Bom, isso aqui é na horizontal. E na vertical? Na vertical a gente sabe que vai ter a ação daqui da aceleração da gravidade atuando sobre o objeto. Então a gente não vai aplicar essa formulazinha aqui, porque aqui é só quando é um movimento, é um movimento retilíneo e uniforme, velocidade constante, que é o caso aqui no eixo x, né? A velocidade aqui é constante. Em y é variado por conta da gravidade. Então a gente vai usar uma dessas três formulazinhas aqui, beleza? Bom, aqui no movimento na vertical, o elétron ele vai sofrer apenas a ação da gravidade, então eu vou usar essa formulazinha aqui, ó. Por que você vai usar essa fórmula, David? Porque, note, o S é o que a gente quer, que é essa distânciazinha aqui na vertical. O S0 a gente pode considerar aqui como sendo a origem, ele vai partir aqui da origem. O tempo inicial vai ser zero, no instante igual a zero aqui nesse ponto. Então, a aceleração é a gravidade, né? E o tempo é esse tempo aqui que a gente achou. Então, a gente tem todos os valores, por isso que eu vou usar essa segunda fórmula. Então, aqui no movimento vertical, vou usar aqui S é igual a S0 mais V0y vezes t, porque é em relação à componente y, mais AT ao quadrado sobre 2, onde o S é o que a gente quer, a deflexão na vertical, que eu chamei aqui de um Dzinho. O V0y aqui vai ser zero, né? E a aceleração é a gravidade, que é eu vou colocar aqui a fórmula literal. Depois eu vou substituir os valores. T ao quadrado sobre 2. Então vai ficar isso aqui a nossa formulazinha. D é igual a 10 vezes o tempo ao quadrado, ou seja, esse valor aqui ao quadrado. 1 vezes 10 é 7 ao quadrado, dividido por 2. Bom, fazendo as contas, a gente chega que a deflexão que o elétron vai sofrer vai ser de 5 vezes 10 a menos 14 metros. E as alternativas, né, ou seja, essa deflexão aqui é o que ele sofre pela ação da gravidade. E ainda aqui nas alternativas, o gabarito é a letra C. Ok? Bom, vamos então aqui resolver a última questão da lista, que diz: durante uma competição de tiro, o atirador se posiciona a uma certa distância do alvo, que está perfeitamente alinhado com sua mira. No entanto, ao realizar o tiro com velocidade constante de 300 metros por segundo, a bala desvia-se a 20 centímetros verticalmente para baixo. Com base nesse valor, a distância entre o atirador e o alvo será de... e considere gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Bom, então aqui fazendo um desenho esquemático, tem aqui uma pessoa, ela vai atirar, né? E a bala, ao invés dela ir reta e atingir esse ponto, ela vai ter uma deflexão de 0,2 metros. Então vamos aqui primeiramente anotar os dados. A gente sabe que a velocidade com que a bala aqui é disparada é de 300 metros por segundo. Essa deflexão aqui na vertical é de 20 centímetros, ou 0,2 metros, né, que corresponde a 20 centímetros. E temos também que a gravidade, ele fornece na questão, que é igual a 10 metros por segundo ao quadrado. E ele quer saber a distância, que eu vou chamar aqui de x, que o atirador está aqui em relação a esse alvo. Bom, na vertical, né, aqui a bala ela vai estar sujeita à ação da gravidade, então na vertical é um movimento uniformemente variado, ok? Então a gente pode usar uma dessas três fórmulas. Aí comparando com os dados que a gente tem a velocidade, a gente tem o y e a gente tem o g. A gente tem o y, né, que seria aqui esse s. A gente tem a gravidade, que é 10, e não temos o valor do tempo. Então vamos achar o tempo que a bala sai daqui e atinge este ponto, beleza? Ah, e só uma observação antes de darmos continuidade: essa velocidade aqui da bala é uma velocidade constante. Se é constante, é porque é uma velocidade em x que é constante, ok? Porque no eixo, a gravidade, né, a aceleração da gravidade, ela só está apontada para baixo. Se tiver um movimento na horizontal, a gente não considera que ela vai estar sendo, né,
nessa componente aqui, o eixo x, vai estar sendo acelerado, vamos assim dizer. Só vai ser acelerado o movimento na vertical, ok? Então, voltando aqui para nossa fórmula, né? Vou aplicar essa fórmulazinha aqui. Então, na vertical, movimento vertical, temos que S, sempre anote as fórmulas para lembrarmos, ok? Mais V0t mais A t ao quadrado sobre 2, perfeito? Aqui é a velocidade inicial no eixo Y. O S é o nosso Y, ok? Então, vou substituir aqui literalmente, vai ser o S igual ao nosso Y. A posição inicial, a gente sempre não, né? Nesse caso aqui dessas questões, a gente pode considerar como sendo zero, ok? Então, vai ser 0 mais o V0y, né? Porque só tem aceleração na componente y, ele vai ser 0 também. O tempo a gente não sabe, mas 0 vezes o tempo, qualquer coisa vezes o tempo, é 0. E a aceleração é da gravidade, t ao quadrado dividido por 2. Bom, o y é 0,2, a gravidade é 10, o tempo a gente não sabe, t ao quadrado dividido por 2. Então, fazendo aqui 0,2 vezes 2, 0,4. 0,4 dividido por 10 vai dar, t ao quadrado, né? 0,004. Ou, perdão, vai dar 0,04. Agora sim. Aí, tirando a raiz quadrada disso, isso aqui vai dar 0,2 segundos. Então, esse é o tempo que a bala demora para sair daqui do armamento, né? Até chegar aqui no seu alvo. Ok? Agora, eu vou usar o movimento na vertical, já que a gente tem esse valor Vx aqui, que é de 300 metros por segundo. Aí que a gente analisou na vertical. Agora vamos analisar horizontal. Na horizontal, o movimento é retilíneo e uniforme, então a gente pode usar essa formulazinha aqui, V igual a ΔS sobre ΔT. Então, vou colocar aqui, V é igual a ΔS sobre ΔT. Quem é o nosso V? O nosso V é o Vx. Então, Vx vai ser igual ao ΔS, que é o que a gente quer descobrir, que é esse x, né? A distância na horizontal. E o tempo é o que a gente achou aqui em cima, que é 0,2, dividido pelo tempo. Então, substituindo aqui os valores, Vx é igual a 300, x a gente não sabe, e o tempo é 0,2. Fazendo essa multiplicação, 300 vezes 0,2 vai dar 60 metros. Portanto, a nossa alternativa é letra A. E com isso a gente encerra essa unidade 2.